Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Como vocês estão? Só um minuto, que eu vou organizar aqui. Glória a Deus. Amém? Eu recebi o convite para ministrar essa noite. Estou muito feliz e um pouco nervoso. Quem me conhece sabe que eu sou tímido. Eu era tímido, né? Estou lutando contra a timidez. E cada dia é um desafio, né? Eu já orei para Deus e minha esposa sabe disso. Eu nunca digo não àquilo que é me colocado à disposição do reino de Deus, né? Mesmo diante da dificuldade de timidez, de se expressar, mas eu tento avançar. E se Deus quiser, nós vamos aprender mais dele nessa noite. Amém? O tema... Vou fazer uma oração rapidinho. A pastora já orou, foi bênção, mas vou fazer uma oração para a gente começar. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, por essa noite, por esse culto fé, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, Pai, assim como falou através dos louvores, Pai, que nós possamos, Pai, continuar, Pai, no Teu fluir, Pai, nessa noite, Pai, que em nome de Jesus, Pai, as palavras possam alcançar vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui na igreja, através e por todo mundo, Pai, através da internet, Pai, em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus, Pai, as Tua palavra, Pai, salte, Pai, da minha boca, Pai, em nome de Jesus, que eu seja só um canal de bênçãos para os meus irmãos, Pai, para a minha vida também, porque eu sou necessitado, Pai. Que em nome de Jesus nada atrapalhe o mover do Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, Pai, que as vidas aqui recebam, Pai, como solo fértil, Pai, as sementes da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa usar a minha vida, Pai, porque eu sei que nada sou, Pai, se não fosse o Teu Espírito Santo em mim, Pai, Tu sabes que eu não estaria nem aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide de cada detalhe, Pai, dessa ministração, dessa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus. O tema dessa ministração é decisões que transformam. E eu, meditando nessa palavra, né, eu pensei, né, quantas decisões a gente toma em um dia? Aí eu fui lá e pesquisei e descobri que já tem estudo em tudo na internet, né, só pesquisar. E tem um estudo do The Wall Street Journal, que em média de 35 mil decisões por dia nós tomamos. Então, a gente tem que entender que cada decisão dessas que nós tomamos, às vezes é irrelevante, às vezes não vai mudar nada nas nossas vidas, mas às vezes vai mudar e muito nas nossas vidas, né? E a gente deve tomar muito cuidado em tudo que nós formos fazer, tudo que nós colocarmos, tomar direção para fazer, nós devemos pensar duas vezes, principalmente em decisões mais que vai mudar muito as nossas vidas, porque as nossas decisões transformam para bem ou para o mal, né? Muitas vezes a gente toma decisões, quem nunca tomou decisões erradas, né? Eu já tomei várias. E a gente tem que, muitas vezes, aprender com o erro, e outras vezes a gente toma decisões certas e a gente é levado a uma transformação nas nossas vidas, né? Eu, por exemplo, já passei por várias ocasiões, né, que tive que escolher. Algumas muito fáceis, outras sem muita importância. Mas, e devido a algumas dificuldades também, eu passei por muitos sofrimentos. Quem não me conhece ainda, não presenciou, mas não viu, né? Eu tenho uma perna toda zoada aqui, que tive um acidente de moto. Eu tinha, acho que 20 anos de idade. Eu tive um grave acidente de moto e foi uma decisão que eu tomei. Na verdade, foram várias decisões que levou até isso, né? A primeira, começar a beber, depois balada, festa, sem limites, né? E tomei uma decisão bêbado de ir para uma outra festa de madrugada, e no caminho um carro veio na contramão e pegou todo o meu lado esquerdo,
fraturei a perna, foi politraumatismo, fiquei 6 meses internado na Santa Casa, fiquei mais 18 dias em coma. Então, foi uma decisão que eu tomei que mudou para sempre a minha vida, né? Eu poderia estar muito bem aqui, com o meu corpo perfeito, sem dores, e continuar a minha vida, né? Mas eu tomei essa decisão e mudou totalmente. Mas a gente tem que aprender com os erros também, né? Porque naquela época eu procurava a felicidade, eu procurava em diversas formas, né? Em pessoas erradas, em lugares errados, em festas, em paixões passageiras, né? Isso era como se eu estivesse perdendo tempo. Hoje eu paro para pensar, se eu continuasse, porque eu cresci na igreja, né? Minha mãe ela se converteu, eu tinha 1 ano de idade, eu cresci na igreja e depois na adolescência eu me desviei, né? Eu dou glória a Deus pelo Renan e pela Larissa, pelo ministério aí que está levantando uma geração abençoada aí, animada, cheia do fogo, e que na minha época não tinha isso, né? E eu me desviei, uns 11, 12 anos eu desviei do caminho, tomei mais uma decisão errada, né? Uma das mais erradas, né? E isso levou a eu passar a buscar aquilo que eu tinha em Deus, eu fui procurar em outros lugares. Eu vivi muitas coisas, mas eu sabia que toda vez quando eu chegava depois de uma balada, eu tinha um arrependimento. Ficava, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu saí bêbado? Saí dirigindo, tive um acidente de moto, depois quando eu voltei a andar de moto também, eu voltei a ir para a balada de novo, e as coisas, eu só vinha aquele arrependimento, mas já era o Espírito Santo me constrangendo, né? E a partir do momento que eu tomei a decisão de vez, eu falei, vou entregar minha vida a Deus. Depois eu conto todo o testemunho, mas aí eu tomei essa decisão e glória a Deus. Mas se eu continuasse no Evangelho desde quando eu era criança, eu estava com a minha vida perfeita, com o meu corpo perfeito, estava bem, estava vivendo outras coisas com Deus. Mas glória a Deus que Deus ele sempre está disposto a restaurar aquilo que foi perdido, né? E na minha vida ele restaurou, né? Eu acredito que o passado eu deixo para trás e eu sigo só como um exemplo do que eu não quero mais viver. Mas de hoje em diante eu prossigo para o alvo, como diz Paulo, né? Prossigo para o alvo. E é isso que a gente deve seguir, né? Então, que nós possamos entender isso, né? Quantas vezes a gente passou por isso, né? De procurar satisfação em algo e encontrar frustração. Mas, diante de tudo que eu tinha vivido, né? A Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer ele não se desviará dele, mais ou menos isso. Eu sabia que faltava Deus na minha vida. E toda noite eu chegava e me arrependia. Toda noite chegava e me arrependia. Mas eu tomei um posicionamento, né? Eu queria mudar a minha vida por completo. Eu não queria mais viver aquilo que eu estava vivendo, aquele vazio que eu sentia. Abram as Bíblias lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para nossas vidas, né? Então, nós devemos mudar, transformar pela renovação da nossa mente e experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus não quer que nós vivemos uma vida de perca, uma vida de derrota, né? Uma vida de sofrimento, mas Ele quer uma vida boa, perfeita e agradável para nossas vidas, né? E eu tinha uma barreira mesmo sabendo que Deus era Deus, que Jesus era tudo nas nossas vidas, eu não tomava essa decisão porque existiam barreiras que
que me paralisava, né? Eu sabia que uma vida de entrega a Deus custaria muitos prazeres momentâneos, né? Que a gente tem, que acaba no final da noite, muitas vezes antes, ou acabam em tragédias. Me custaria esses prazeres momentâneos do mundo. Também me custaria uma mudança de caráter, que isso é o mais importante na vida do cristão, né? Ser mudado totalmente. E o caráter é um dos mais difíceis de ser mudado, é mais difícil de ser tratado nas nossas vidas, né? Que não é de uma hora para outra, é com o tempo, é com as provações, é com aquilo que nós vamos decidir diante dessa realidade que a gente vive hoje, amém? E entregar a minha vida a Deus foi a melhor escolha para a minha vida, e acredito que para a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Jesus veio e mudou, né? Mudou minha vida, mudou tudo, acredito que a vida de vocês também, né? A partir do momento que nós decidimos entregar as nossas vidas a Jesus, os nossos olhos se abrem e a gente passa a ver, né? Como hoje eu vejo, poxa, quanto tempo perdido eu passei, quanto dinheiro gasto, quanto coisas erradas que eu fiz, que eu não precisava ter feito, contra a minha própria vida, muitas vezes, né? E os nossos olhos se abrem a partir desse momento, né? E a gente tem certeza que em todos os momentos das nossas vidas nós estamos com Deus ali do nosso lado. Hoje a gente não anda mais sozinho, né? Porque antes, quando a gente estava em desespero, era nós e nós mesmos. Muitas vezes se desesperava, ficava triste no canto, mas hoje a gente pode buscar em Deus, né? E muitas vezes a gente se entristece porque a gente esquece que tem esse Deus que Ele supre todas as coisas, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com tudo e muitas vezes Deus está ali do seu lado e é tudo que você necessita, né? A gente vê o exemplo de Paulo, por exemplo. Ele fala lá, depois de tudo que ele passou, né? Que ele era uma pessoa, foi uma das pessoas que estudou numa das melhores, vamos dizer, faculdades da época. Era uma das pessoas que era rico, era de uma classe social alta da época, vamos dizer, e ele, no final das contas, ele fala, eu considero tudo isso como perca, porque ele tinha Jesus, né? E muitas vezes a gente considera tantas coisas e esquece que a gente tem Jesus, e quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo, amém? Então, a partir daí nós sabemos que somos dele, e se passamos por dias difíceis, nós encontramos refrigério nele. Lá em 1 Pedro 5:7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a palavra de Deus já diz, né? Lancem sobre Deus. Então, não se preocupe com as decisões que você vai tomar amanhã, com as decisões que você está tomando, com aquilo que você, lança sobre a sua ansiedade sobre Deus. Ora a Deus, Deus, é da tua vontade? Né? O próprio Jesus nos ensinou, né? Lá antes dele ser entregue na morte de cruz, ele falou, Deus, seja feita a sua vontade. Ali a carne dele ele não queria, mas ele entregou ao desejo de Deus. E as nossas vidas é assim. Muitas vezes a gente não quer fazer algo, mas Deus, seja feita a sua vontade. Segue com a vontade, viva a vontade de Deus, porque essa é a certa. Amém? Esse é o cuidado de Deus nas nossas vidas. Ele cuida em todo o tempo, né? Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, o nosso caráter é mudado. Claro que não é de forma milagrosa, né? O caráter é tratado. Então, ele é mudado com o tempo. Então, é preciso um tempo para o caráter ser mudado, e é através das provações. E muitas vezes você passa provação e Deus está só lhe aperfeiçoando. E você quer sair, não, vou fazer outra coisa, vou por ali, vou para um caminho mais fácil, mas às vezes Deus quer que você passe por isso para que seu caráter seja mudado, para que você reconheça quem você é, que você possa ser tratado, ser curado, ser limpado, amém? Então, nós passamos a entender, quando o caráter é mudado, nós passamos a entender que coisas que nós fazíamos, que não agradava a Deus, nós não fazemos mais, nós tomamos a decisão de não fazer mais. Por quê? Porque o pastor fala que é proibido, porque você quer agradar alguém maior que você, alguém maior que qualquer pessoa dessa terra, que é Deus, é aquele que está conosco em todo momento. Então não existe o quarto escuro, não existe um momento sozinho, todo tempo você está com Deus. Então você deixa de fazer o errado quando ninguém está vendo, porque muitas vezes as pessoas falam, não, agora eu estou aqui, eu não vou fazer nada errado.
Tô na igreja, eu sou um santo. Aí está em casa, está em algum lugar, vou fazer algo errado porque ninguém tá vendo. Então, a gente entende que Deus está conosco todos os tempos. Amém? Então, esse caráter ele vai ser tratado através desse entendimento. Então, atitudes assim são atitudes que Deus vem e nos trata, nos aprova e traz bênçãos para nossas vidas. Deus vai nos colocando em posições, vamos dizer, lugares mais altos, mas diante daquilo que você entrega para Ele, diante daquilo que você é nele. Amém? Muitas vezes a gente tem também que entender que diante das nossas decisões, quando nós não temos um caráter transformado, a gente paga o mal com o mal. Alguém me fez mal, eu vou fazer mal para ele, vou desejar o mal. Não, a palavra de Deus fala que é para a gente pagar o mal com o bem. Então, se uma pessoa te fez algo ruim, te fez algo que não gostou, você tem que fazer o bem. E sabe quem vai estar ganhando mais? É você mesmo. Amém? Então, muitas vezes quando nós somos... Obrigado. Quando nós somos... Esqueci, fugiu a palavra. Como? Não deu para ouvir. Mas, muitas vezes nós somos... As pessoas tratam a gente de maneira que a gente não merece. Vamos? Maltratado, era outra palavra, esqueci. Mas amém. Mas é quase isso aí. Humilhado ou menosprezado, isso. Aí chegou mais ou menos essa aí. Obrigado por me ajudar. Então, muitas vezes a gente é menosprezado, é humilhado, ainda não chegou na palavra, mas eu vou lembrar em nome de Jesus. Mas muitas vezes a gente é tratado assim, mas fique em paz. Jesus, ele foi humilhado. Ele era o Filho de Deus. Deus salvou ele de ser humilhado? Não, ele passou por aquilo. E muitas vezes a gente não quer. Quando nós somos humilhados, somos menosprezados, quem está ganhando é nós mesmos. E abençoe. Mas aí a gente vai ganhar quando a gente abençoa essa pessoa. Amém? Seja um chefe, seja um amigo, alguém da família. Abençoa essa pessoa, trate ela com amor, dê um presente. Mostre o amor de Deus, constranja em amor, porque Deus ele vai tocar essa vida através do seu amor por ela. Amém? Lá em Provérbios, também, uma das coisas também que a gente tem que tomar cuidado, tomar essas decisões de cuidado, que nós devemos ser pacientes também, né, nas decisões também. Lá em Provérbios 14, 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Então, se você é sábio, seja paciente. Às vezes você vai ter que ser paciente com sua esposa, a esposa com seu marido. A minha esposa é muito, né? Porque a gente passa 24 horas juntos, então sabe como é que é. Mas, glória a Deus, a gente vai, ferro com ferro vai se afiando, né? E glória a Deus que a gente se dá super bem. A gente não tem muito essas coisas, mas ela é mais paciente comigo, eu sempre deixo as coisas lugares errados. Mas a gente tem que ser paciente também em outras decisões, às vezes. Porque se a gente for ríspido demais, às vezes um patrão vai falar uma coisa com você, você estoura e aí às vezes perde o emprego, às vezes deixa de subir de cargo, deixa de viver algo que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque você não foi paciente. É só respira fundo, conta de 1 até 10 e segue. Então são decisões, para você entender, são decisões simples que podem mudar nossas vidas para bom ou para ruim. Amém? Uma das coisas que eu separei também é que a gente tem que tomar decisões de se doar para o próximo, de servir, de ajudar, né? Seja para uma pessoa que está necessitada, está precisando, seja na igreja, seja nos voluntários aqui, se doar, se servir ao próximo, né? Deus tem falado muito comigo esses dias, né? Eu até compartilhei um pouco no GC passado, não nesse de ontem, sobre isso, sobre a gente, Deus, ele se doou por nós, ele entregou a vida por nós, e nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, e nós temos o pleno entendimento daquilo que ele fez pelas nossas vidas, não custa nada você tirar um dia para servir no voluntários, tirar um dia para ajudar uma pessoa que precisa de uma ajuda, de um abraço, de uma conversa, de um alimento.
seja de qual forma for, você precisa se doar, porque Deus, ele se doou por nós, Deus, no caso, Deus entregou Jesus a uma morte de cruz, e às vezes a gente, não, vou ficar de boa em casa, não vou fazer isso, ou às vezes Deus coloca no seu coração, ou às vezes você sabe de algo e você não toma nenhuma atitude, deixa a vida correr e falar, não é comigo. Se chegou até você, é com você, então tome uma atitude, ajude de alguma forma, se doe para o seu próximo, né? Gaste o seu tempo com Deus. Quando a gente vem aos cultos, assim, eu só falto culto só quando quando o culto IGC, eu tento o máximo estar. Por quê? É um tempo que eu gasto, mas é um tempo que eu ganho. Às vezes eu estou gastando ali um tempo que eu não penso nisso, glória a Deus, mas eu estou ganhando muito. Eu ouço palavra do irmão, da irmã, ontem foi bênção, a gente compartilhou bastante e a gente aprende, sai de lá cheio, aprende mais algo que a gente pode mudar nosso dia, pode mudar as nossas decisões da segunda, porque como o pastor fala, ser cristão aqui na igreja é bênção, é tudo tranquilo, mas eu quero ver ser cristão lá no dia a dia, amanhã, né, no dia de amanhã, no trabalho, em casa. Então, aqui a igreja é como um quartel-general, né? A gente toma a direção, aprende mais de Deus, vê os exemplos, recebe direções de Deus e depois vai para a guerra. A guerra é lá, a batalha é lá, é o evangelismo, é o seu exemplo, ser luz, né? No meio de uma escuridão. Então, viver com Deus é ter certeza que Ele sempre estará cuidando de todas as nossas decisões, né? Porque todas elas nós vamos deixar na mão de Deus, né? Sempre você vai orar, Deus, toma conta, né? Eu tenho por mim, né, uma das principais decisões foi aceitar Jesus na minha vida. A segunda decisão mais importante da minha vida foi escolher minha esposa, né? Que é vocês que estão uma galera solteira aí, é uma das principais decisões. Então gasta tempo, né? Não vai não, olha que bonito. Geralmente os mais bonitos e os de mais lábia são aqueles que vão dar mais trabalho, então tomem cuidado, né? Eu passei 5 anos na igreja, solteiro, depois que eu voltei, né? Eu me desviei e depois voltei. Passei 5 anos com a minha vida entregue a Deus, servindo a Deus, buscando e, eu vou esperar o tempo certo. Quando apareceu a Flávia, eu orei a Deus, pedi confirmação, e glória a Deus, foi a decisão certa a tomar. E as nossas vidas, elas são construídas assim. Imagina se eu fosse casar com qualquer uma, talvez eu não estaria aqui na igreja, talvez porque ela me fortalece e eu fortaleço ela. Então, é uma via de mão dupla o casamento, né? E que aqueles que são casados também entendam isso, né? Gaste tempo com o seu marido, gaste tempo com a sua esposa, fortaleça os dois para viver junto aquilo que Deus colocou na vida de vocês, o propósito e o plano de Deus, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos entrar aqui no texto base, né? Só foi uma introdução. Eu vou fazer igual o ministro hoje, né? A volta do ministro foi horas, mas não, logo daqui a pouco a gente já termina, em nome de Jesus. Abram em Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu vou dar o plano de fundo e depois a gente entra na explicação, senão a gente vai ler 2 vezes praticamente. Nesse texto aí fala do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai, ele falou para o pai, deu uma loucura na cabeça dele, e ele falou, pai, me entrega a minha parte, a parte que eu mereço, eu vou sair e vou viver a minha vida. E ele saiu, viveu a vida dele, se esbaldeou, gastou tudo, perdeu tudo, viveu a vida totalmente errada no mundo, viveu humilhação de não ter nem o que comer, comendo comida junto dos porcos, e ele, em um certo momento, ele lembrou que os trabalhadores do pai dele estavam melhor que ele. Ele falou, eu vou ter com meu pai e porque vou pedir para você pelo menos um trabalhador, pelo menos um servo,
porque os servos estavam melhor do que ele vivia. Então foi uma decisão totalmente louca, né, da vida, da parte dele. Porque ele decidiu viver aquilo que achava que o mundo mostrava ser bom, mas que mostrou ser totalmente ruim, né? E diante disso a gente aprende algumas lições nessas decisões que ele tomou, né? Algumas decisões erradas e algumas decisões certas. E a gente tem que aprender principalmente com as decisões erradas. Sempre quando eu faço alguma coisa, quando eu estou em alguma luta, eu entendo muito aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tento tirar uma lição boa até nas coisas ruins. E eu lembrei, né? Eu lembrei de uma vez que eu estava em casa, né? E eu tomei uma decisão totalmente errada. Eu estava em casa e precisava ir nos Correios, já estava perto de fechar os Correios, eu morava ainda no São Rafael. Os Correios estavam fechando. Eu peguei a moto e saí a milhão, porque era 15 minutos para fechar o Correio, eu precisava chegar antes, para entregar aquele negócio. E eu peguei a faixa zebrada ali ali perto da Saoc, a faixa zebrada, e eu não sabia, eu tirei a habilitação em 2008, mas eu esqueci totalmente, nem sei se eu estudei sobre isso, que era uma multa muito pesada, né, passar ali na faixa zebrada. E lá na frente estavam os policiais. Aí os policiais foram e meteu uma multa, se eu não me engano, acho que foi R$800 a multa, uma multinha, e ainda mais pontuação. Então, aí eu fiquei, malzão. Eu falei, eu preciso tirar alguma lição disso aí. Aí eu passei a meditar e pensei, poxa, eu vou aprender com isso, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou sair às pressas de casa fazendo loucura no trânsito, nunca, porque isso aí eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tomei uma decisão errada, eu não estava em pecado, estava buscando em Deus, tinha intimidade com Deus, e eu falei, não, isso aí é para eu aprender algo. Aí eu pensei, poxa, talvez isso é uma lição para eu lembrar que eu posso ter um acidente se eu andar na loucura, fazer coisa errada. E eu tomei essa decisão, falei, eu vou pagar com todo gosto, vou pagar essa multa, mas eu vou aprender isso, eu nunca mais vou fazer essas coisas erradas no trânsito. E pronto, eu tirei essa lição. Diante de uma decisão errada, eu tirei uma lição boa. Então, eu ganhei, porque eu poderia outro dia fazer a mesma coisa e cair de novo, né, outra vez de moto, né, e eu poderia perder até a minha vida se eu continuasse. Então, agora eu lembro, e doeu no bolso, geralmente é onde dói no bolso que a gente lembra. Então, hoje eu lembro, eu falei, não vou fazer coisa errada mais no trânsito. Na verdade, eu não sabia que era errado, eu pensei que era a faixa zebrada ali era só para educar o trânsito, alguma coisa assim, mas eu tomei a multa e aprendi com isso. Mas o filho pródigo, voltando lá, ele tomou uma decisão muito errada, né? Lá em Lucas 15:13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quantas vezes a gente vive irresponsavelmente, né? Muitas vezes não é um período, muitas vezes é uma decisão, como a minha. Foi uma decisão irresponsável, eu poderia me matar, poderia matar alguém, poderia fazer coisas totalmente erradas. E o filho pródigo, ele tomou essa decisão errada. Agora, pensem nisso, né? Uma decisão só mudou totalmente a vida dele. A minha vida mudou totalmente, eu vou viver para sempre com 3 centímetros a menos na perna esquerda, sem poder dobrar o joelho, sem poder esticar as mãos, sem poder girar. Então, marcou a minha vida para sempre, mas eu dou glória a Deus porque eu estou vivo, né? Eu dou glória a Deus porque eu estou vivo, mas uma decisão que me levou a isso, para você ver o quão é importante as decisões. E o filho pródigo, ele errou, nós temos que perceber onde erramos e voltar para aquilo que é da vontade de Deus. Amém? O segundo que eu separei aqui é que nós devemos saber as nossas necessidades. O que é que falta na sua vida? Depois que ele largou o pai, foi gastar irresponsavelmente, ele depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade.
E muitas vezes a gente, nas nossas vidas, a gente passa por dificuldades em alguma área. Às vezes é no casamento, às vezes é financeiro, às vezes é de alguma forma. E a gente, talvez, a gente tem que entender, ter intimidade com Deus para entender se isso é algo que Deus está fazendo para que a gente possa voltar para o plano inicial dele. Porque o plano inicial de Deus para o filho pródigo era de estar com os pais, era aquilo que ele não devia ter saído dali, né? E ele começou a pensar, a cair em si, a partir do momento que passou necessidades. E muitas vezes a gente se sente vazio, né? Até o JP compartilhou ontem no GC, né? Que às vezes a gente se achega a Deus por causa da necessidade. Falta algo, a gente está procurando algo está em dificuldade nas nossas vidas e a gente vai buscar a Deus. E talvez é isso, a gente passa por isso também, né? E o filho pródigo, ele passou por isso. Outra coisa que nós temos que identificar nesse texto é que nós devemos olhar para dentro de nós, né? Como é que está as nossas vidas hoje? Será que a gente está na igreja, mas a gente está vivendo como um filho pródigo em algumas áreas? Será que a gente está deixando para lá, a gente abriu mão de algo, né? Porque ele abriu mão do convívio do pai ali. E muitas vezes a gente está abrindo mão de algo e a gente está passando por dificuldades, batendo cabeça e a gente não se lembra daquilo que a gente vivia antes. Poxa, talvez foi aquela decisão que eu tomei. Qual foi o ponto que as coisas começaram a desandar, né, nas nossas vidas? Então, volta para aquilo que Deus planejou para a sua vida. Eu sabia que na minha vida Deus tinha algo planejado para mim desde pequeno. Eu cresci na igreja, eu vivi tudo aquilo, adolescência na igreja. E eu abri mão de tudo e fui viver aquilo que Deus não tinha planejado. E eu quase morri por isso. E eu sabia disso. E sabe o que aconteceu? Eu tive um acidente, fiquei de cadeira de roda um tempão, quase morri, na verdade, né? Foi super grave o acidente. Mas depois, quando eu comecei a andar de muletas, eu comecei a sair para balada. Quando eu estava de cama, eu aceitei Jesus. Veio umas irmãs lá, aceitei Jesus, mas quando eu comecei a andar de muleta, fui para a balada de novo. Mas algo queimava no meu coração que eu precisava voltar para o plano inicial, né? E olha o quão importante é uma família, né? Um casamento. Eu voltava da balada, morava sozinho, voltava da balada, às vezes, do sábado para o domingo de manhã. Domingo de manhã, os vizinhos da casa de baixo estavam saindo para o culto, para a escola dominical. E era aquela barulho, né? Se arruma, tal, nós vamos chegar atrasado, e aquele negócio, né? Coisa que não acontece, né, nas casas aqui. Mas é assim, né? E essa coisa, enquanto ele estava se preparando para ir para a igreja, eu estava praticamente, às vezes eu chegava para ir dormir. E batia o arrependimento. E eu ficava na minha cabeça, como que vai ser meu futuro, né? Eu sabia, meu tio, ele morreu de cirrose, de tanto beber. Meu tio viveu em São Paulo, na Cracolândia, e depois morreu lá em Alagoas, tipo, de cirrose. O pulmão dele já não tinha nada, bem feio. E isso aí ficava na minha mente, né? Como isso ia me constrangendo. E aquela família indo para a igreja domingo de manhã foi tocando meu coração. Eu falei, quando é que eu vou ter uma família assim? Como vai ser meu futuro? E isso que a gente tem que pensar, né? Que as decisões, elas moldam o nosso futuro. Então nós temos que olhar para dentro de nós. Nós devemos ser honestos com nós mesmos. Reconhecer a nossa fraqueza. Confessar o pecado, né? Aquilo foi me constrangendo. Eu acredito que era o Espírito Santo me constrangendo cada vez mais. Mas depois, senão vai ser muito longo. Depois eu conto o testemunho todo. Eu contei um pouco no GC. E lá em Lucas 15, do 17 ao 19, diz assim: caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele queria pelo menos ser tratado como empregado, porque ele estava melhor, né? Então,
que a gente possa ter essa noção dessas coisas, de cada decisão de tomar. Agora muda um pouquinho para João 1, do 7 ao 10, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós devemos ser realistas com nós mesmos. Deus, onde eu estou pecando? O que é que eu estou fazendo que não vem de ti? Muitas vezes a gente precisa fazer isso, mesmo diante da nossa vida com Deus, às vezes. Porque nós, às vezes, tomamos decisões erradas, ou voltamos ao passado, àquilo que nós fomos libertos, às vezes nós voltamos, e nós devemos entender isso. Olhe para dentro de si e pense no que precisa ser mudado, amém? Outro tópico aqui é que nós devemos tomar atitude, que foi a atitude que ele teve lá em Lucas 15, 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Então, olha, o pai ele sempre está de braços abertos para nos acolher. Independente de qual decisão nós tomamos de errado, ele sempre está disposto. O plano de Deus nas nossas vidas nunca acaba. Às vezes nós que colocamos fim nele, mas Deus ele sempre está disposto a nos restaurar. Deus ele sempre está disposto a trazer de volta o plano inicial, aquilo que ele colocou nos nossos corações. Amém? E que nós possamos entender isso. E outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é o filho que estava perto, mas estava longe. E muitas vezes existe também cristãos assim. Cristão que está ali todo dia na pegada, na palavra, e muitas vezes ele está longe de Deus. Muitas vezes ele está lá e está longe. Que é o filho mais velho lá no capítulo 15, nos versículos 25 ao 32, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Olha que feio, né? E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas agora, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E esse é o verdadeiro evangelho até aí. Esse é o verdadeiro evangelho, é o evangelho do amor de Deus, é o amor do pai com aquele filho, né? O pai, ele não viu o erro do filho, o irmão mais velho viu, e geralmente é assim, tem pessoas que olham para o erro, às vezes vem um irmão que estava desviado, que tomou decisões erradas, e a pessoa só acusa, esquece de olhar através da cruz, através do amor de Cristo, né? Ao invés de abraçar, critica, né? Mas nós devemos tomar as atitudes do pai, né? O filho mais velho, ele sempre fez tudo à risca, ele tinha um currículo religioso exemplar, mas ele não tinha um relacionamento com o pai, pela forma de criticar, a forma dura de criticar o pai, né? Porque aquela forma que ele criticou o pai foi uma forma totalmente desrespeitosa, porque se ele tinha intimidade com o pai, ele era parecido com o pai, assim como nós somos parecidos com Cristo. Os cristãos são parecidos com Cristo. Então toda atitude
não parece com Cristo, a gente já está se afastando dele. Então, que nós possamos tomar atitudes assim. Aquele filho mais velho, ele era exemplar, ele nunca se afastou do pai, ele sempre estava ali fazendo, ele obedecia, né, mas ele estava afastado da intimidade com o pai. Tanto o mais novo como o mais velho, a resposta do pai, ele foi uma só, foi com o infinito, como o infinito amor de Deus. Para o mais novo que estava se achegando e para o mais velho que ficou zangado, o pai sempre demonstrou amor. E essa é a nossa resposta que nós devemos dar para o mundo hoje. É uma resposta de amor. O mundo está totalmente errado, as coisas estão, leve o amor onde for. Né? No trabalho, né? O Cássio sempre conta exemplos lá. Leve amor, diante das dificuldades, leve amor. Se você foi maltratado, leve amor. Se você está sendo rejeitado, leve amor. Ame as pessoas. Né? Olha aqui o que o pai, né? Do pai para o filho, né? Que é no 21 e 24. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele estava totalmente arrependido, ele não queria mais ser chamado, ele queria que pelo menos que fosse servo. Mas o pai disse a seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Olha aí, então ele restaurou a autoridade do filho ali, com a representação do anel, das vestes, né? Então, você vê que o pai, ele nunca olhou de maneira contrária, né? Ele sempre quis abraçar o seu filho, ele sempre quis amar o seu filho. E ainda fala lá no 23, tragam um novilho gordo, mate e vamos fazer uma festa para comemorar. Aí volta aquilo lá, né? Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E é sempre assim, é uma festa quando um pecador, a Bíblia fala, né? A festa no céu quando o pecador se arrepende. E é assim, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, né? Então, não tenha vergonha se você tem algum pecado, está preso em algo na sua vida. Não tenha vergonha de se humilhar em Deus e pedir perdão e voltar, porque Deus, ele sempre vai te abraçar. Deus, ele sempre vai querer te restaurar daquilo que você saiu. Amém? Então, vou chamar a galera do louvor aí, para a gente terminar. Amém? Então, que todas as nossas decisões sejam para nos aproximar cada vez mais de Deus, que a nossa vida seja alinhada à vontade dEle, né? Do amanhecer ao anoitecer, nessas 35 mil decisões que a gente toma, que todas elas sejam, mesmo que você não lembre, mas que sejam decisões direcionadas por Deus, porque você já tem tanta intimidade que você vai tomar as decisões diante do que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, sempre busque nele, decisões difíceis, busque nele, busque em oração. A palavra fala na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, busque conselho de pessoas mais experientes, que já passaram por dificuldades, e que a nossa vida seja essa, para que nós não podamos nos perder nunca, né? Eu me perdi um tempo na minha vida e eu quase morri. E que as nossas vidas não sejam essa, amém? Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração, pode ficar de pé, por gentileza. Amém? Senhor Jesus, que as nossas vidas, Pai, sejam pautadas no Teu desejo, naquilo que Tu tem para as nossas vidas, Pai. Que nós não se perca, Pai, no caminho, Pai. Nunca, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos constranger quando nós estivermos saindo, Pai. Seja através de algo, Pai, através dos nossos pensamentos, através, Pai, de uma palavra, Pai, através de um louvor, Pai. Que seja, Pai, mas que nós não nos perca nunca, Pai, em nome de Jesus, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que é bem mais difícil voltar, Pai, depois que a gente nos perdemos, Pai, da Tua vontade, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor sempre está de braços abertos, Pai, para nos abraçar, Senhor Jesus, para nos acolher, para nos dar uma veste nova, Pai, para nos dar uma aliança, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, nos constranja, Pai, todos os dias, desde o amanhecer, Pai, ao acordar, Pai, que nós possamos já buscar a Tua paz, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo dentro do nosso lar, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E se a gente perceber por algum momento que algo está diferente daquilo que Deus tem para nossas vidas, que nós possamos parar tudo e pensar: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que está acontecendo que meu lar não é mais como era antigamente? O que é que está acontecendo que minha vida está indo para esse caminho tão diferente daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que é a vontade boa, perfeita e agradável? Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos ter uma plenitude, ter uma vida plena, que nossa vida seja de prosperidade, que nada falte no nosso dia a dia, em nome de Jesus, porque nós sabemos que esse é o desejo do coração de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. E se você está passando por um período de dificuldade, continue firme, porque talvez Deus está querendo que você seja aprovado nisso, para Ele te colocar em lugares maiores. Em nome de Jesus, continue firme. Se sua vida está entregue, se você não tem nada de errado, continue firme, porque Ele vai te dar o refrigério no momento certo. Amém? Em nome de Jesus, você não desista nunca, que você possa avançar diante das dificuldades, nunca retroceder, nunca pensar em desistir, porque as dificuldades vêm para nós avançarmos. Em nome de Jesus, que diante das dificuldades nós possamos olhar para o alto, que é de lá que veio o nosso socorro, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, Ele falou sobre decisões. Muitas vezes, como Ele falou, nós tomamos decisões sem a direção do Senhor. Se você está aqui nessa noite e tem uma decisão muito importante para tomar na sua vida, ou se você já tomou uma decisão e você viu que a casa caiu, e você quiser colocar diante do altar do Senhor, dá esse passo de fé. Dá esse passo de fé no altar do Senhor, busca, os irmãos vão estar orando aqui, o pastor Rodolfo vai estar orando. Se você tem que buscar em Deus uma direção para uma decisão que você precisa tomar, esse é o momento, essa é a hora. O altar é o lugar onde nós nos entregamos e nós colocamos tudo aquilo que nós precisamos buscar do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas nós precisamos tomar direções pautadas naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão.
Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no igreja, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor eu sou. Aleluia. Totalmente Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado. Nós somos um contigo, Deus. Aleluia. Nós somos um contigo, Deus. Não existe nada, Pai, que nos afaste do teu amor, Pai. Para onde iremos, Pai, se só tu tem palavras de vida eterna, Pai? Não há outro caminho, Pai, que tenha palavras de vida eterna, Pai, a não ser o teu, Pai. As nossas vidas estão entregues em ti, Pai. As nossas vidas estão entregues em ti, Deus. Nós somos teu, Pai. Não existe nada, nenhuma circunstância que nos faz paralisar, Pai, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. A tua graça, o teu amor, Pai, esse amor tão grande, que não vê os nossos defeitos, Pai, as nossas falhas, Pai, e que nos abraça e nos perdoa e nos coloca de volta, Pai, a viver o teu chamado, Pai, assim como o Senhor Jesus predestinou nas nossas vidas, Pai, aquilo que o Senhor decidiu, Pai, que nós possamos viver, Pai, a vida eterna, Pai, que o Senhor tem nos preparado, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nada, Pai, atrapalhe, Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo, Pai,
tem nos colocado, tem ansiado dentro de nós, Pai, para vivermos, Pai. Que a chama do primeiro amor nunca se apague, Pai, nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos constranger a voltar, Pai. A voltar ao início, Pai. A voltar de onde nós nos perdemos, Pai, muitas vezes, Pai. Que nunca nós possamos se afastar, porque nós sabemos que o afastamento pode nos levar, Pai, a um caminho sem volta, Pai. E quantas pessoas estão se perdendo nesse mundo, Pai. E em nome de Jesus, que elas possam voltar a Ti, a viver a Tua vontade, Deus, nessa terra. Em nome de Jesus. Então eu quero pedir para que você ponha a sua mão no coração. E que em nome de Jesus, você dentro de você mesmo aí, você possa entregar a sua vida completamente ao Senhor. Se algo está precisando ser feito, se algo precisa ser melhorado na sua vida, na sua intimidade com Deus, muitas vezes as decisões erradas talvez seja falta de intimidade com Deus, porque muitas vezes você toma atitude e fala, poxa Deus, mas eu orei tanto, mas Deus às vezes não era aquilo que Deus queria para a sua vida, e que você possa buscar isso dentro de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui estão essas vidas, Pai, que em nome de Jesus, Pai, elas possam, Pai, ser restauradas naquela área que precisa ser restaurada, Deus, aquilo que elas sentem no coração, Pai, que está faltando, Deus, que elas possam ser restauradas, Pai, que elas possam entregar tudo a Ti, porque quando nós aceitamos Jesus, tudo é Teu, Pai, as nossas vidas é Tua, Pai, não dá para vivermos pela metade, Pai, em algumas áreas nós entregamos, mas em outras áreas não, Deus, mas nós sabemos que toda a nossa vida é Tua, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, gastar todos os dias ela para Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja onde estiver, Pai, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos, Pai, que nós possamos levar o Teu Espírito Santo em nós, Pai, para que outras pessoas sejam alcançadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, restaura todas as áreas que foram perdidas, Pai, que essas pessoas entendam essa mensagem, que elas caiam em si, Pai, assim como o filho pródigo caiu em si e voltou para aquilo que ele não deveria ter saído, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa pegar na mão do seu irmão que está do seu lado. Amém? Em nome de Jesus, pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja nas nossas vidas todos os dias, até que Ele volte. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus.